O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje do Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos do benefício fiscal para rendimentos da propriedade intelectual. Prevê o artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais que os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, incluindo os provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, quando oferidos por titulares de direitos de autor ou conexos residentes em território português, desde que sejam os titulares originários, são considerados no englobamento para efeitos de IRS apenas por 50% do seu valor líquido de outros benefícios. Contudo, excluem-se deste benefício os rendimentos provenientes de obras escritas sem caráter literário, artístico ou científico, obras de arquitetura e obras publicitárias, e as importâncias a excluir do englobamento nos termos referidos não podem exceder os 10.000 euros. Na prática, se os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica nas condições previstas não ultrapassarem os 20.000 euros, metade ficam isentos de IRS e a outra metade é tributada em função do regime aplicável ao sujeito passivo. Se estes rendimentos ultrapassarem os 20.000 euros, 10.000 euros ficam isentos de IRS e o valor restante será tributado. Este benefício está sujeito à regra da caducidade por 5 anos, prevista no artigo 3º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e o anterior período de vigência terminou em 2020. Contudo, a vigência do artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais foi prorrogada até 31 de dezembro de 2021 pela Lei nº 21/2021, de 20 de abril. E tivemos que esperar pela Lei 20/2023, de 17 de maio, para ter a garantia da aplicação do artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais aos rendimentos oferidos em 2022. O artigo 10º da Lei nº 20/2023 prorroga a vigência do artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais por mais 5 anos, com produção de efeitos desde 1 de janeiro de 2022. Assim, o benefício fiscal para não tributação de rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica está garantido até ao ano de 2026. Se houver estes rendimentos nas condições previstas no artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, está em regime simplificado de tributação e apresenta o anexo B da modelo 3 de IRS, deve indicar no campo 406 do quadro 4A a parte não isenta dos rendimentos provenientes da propriedade intelectual, a qual pode corresponder a 50% dos rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, incluindo os provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, desde que esse montante não ultrapasse 10.000 euros, ou B, quando o montante referido na linha anterior exceder 10.000 euros, a parte dos rendimentos que exceda este valor. Simultaneamente, no quadro 5 do anexo H, deve inscrever o valor da parte isenta destes rendimentos, ou seja, 50% dos mesmos ou 10.000 euros, consoante se verifique respectivamente a situação da alínea A ou da alínea B atrás referidas. Se houver rendimentos respeitantes a rendimentos decorrentes da cedência ou utilização temporária de direitos da propriedade intelectual ou industrial, ou da prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico, quando oferidos pelo seu titular originário, mas não abrangidos pelo artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o seu valor deve ser inscrito no campo 405 do quadro 4A do anexo B. Se os seus rendimentos são determinados segundo as regras decorrentes da contabilidade, tem direito a deduzir ao lucro tributável
no campo 460 do quadro 4 do anexo C, a parte dos rendimentos abrangidos pelo artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que beneficia de isenção, ou seja, 50% do respectivo montante, com o limite de 10.000 euros. Este valor deve ser também declarado no quadro 5 do anexo H. Relembra-se que se excluem do benefício da isenção parcial os rendimentos provenientes de obras escritas sem caráter literário, artístico ou científico, obras de arquitetura e obras publicitárias. Se o titular dos rendimentos for deficiente, deve ter-se em conta o valor isento que foi inscrito no campo 459. Nestes casos, a isenção prevista no artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais corresponderá a 50% dos rendimentos sujeitos e não isentos, ou seja, rendimentos líquidos de outros benefícios. Deve também indicar no campo 471 do mesmo quadro 4 o valor total dos rendimentos da propriedade intelectual que estejam abrangidos pelo artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, isto é, deve indicar o montante resultante da soma do valor da parte isenta com o valor da parte não isenta. Relembrando que a isenção para rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, prevista no artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, tem novo período de vigência entre 2022 e 2026, terminamos com o habitual conselho. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras.